sou o professor Evaristo, do Colégio Ferreira Prado, leciono Química para a primeira série do ensino médio. O itinerário desenvolvido no ano de 2021 foi Tornando Átomos e Moléculas Visíveis, no qual foram abordados o protagonismo na escolha da molécula, planejamento, criação, visualização da molécula, utilizando softwares, mobilização de conhecimento e construção das estruturas e aplicação dos conceitos químicos sobre átomos, moléculas, ligações químicas. Com a utilização do software, foi possível a visualização dos átomos e das moléculas para a sua construção e análise química e de características importantes para a conclusão dos trabalhos. Confiram os resultados. Isso é uma molécula de etanol. Essa aqui é uma representação da molécula. Para fazer ela, eu utilizei bolinhas de isopor, palitos de churrasco e tinta guache. Aqui estão alguns exemplos do uso do etanol no nosso dia a dia. O etanol é composto por 6 hidrogênios, 2 carbonos e 1 oxigênio. Nesse teste, o frentista coloca 50 ml de água e 50 ml de gasolina em um frasco. Depois, ele mistura os dois e espera 15 minutos. Como o etanol tem mais afinidade com a água, ele se separa da gasolina e se junta com ela. Primeiro, especificamente vamos falar sobre as substâncias. O que ela faz? Puxa ela mesmo e você se sente angustiado. Agora se referindo à distribuição de ATP. O que ela faz em relação a isso? Ela puxa a água para o músculo, usa dessa água e distribui ATP. ATP é a energia que é distribuída pelo músculo na exerção do movimento. Ela replica esse movimento. Então, você acaba se sentindo mais forte, mais renovado. Se você tivesse dando uma pausa de 1 hora. Então, você vai dar uma manhã e procura que o seu sistema está ainda circulando adiante. Melanina e tiro, que são duas matérias que sempre produção dele. Geralmente é geralmente uma proteína para a creatina ela atua na distribuição de ATP. Ela pega, puxa ela pega a água do músculo, transforma em ATP e distribui na hora que você vai executar o movimento. Você acaba se sentindo um pouco mais forte, mais renovado. Se você estivesse dando uma pausa de 1 hora. Então você vai dar uma linha e procura que o seu sistema está ainda circulando corretamente. Por acaso você se perguntou o que tem dentro de um gás de cozinha? Bom, hoje eu vou explicar aqui o que tem dentro do gás de cozinha. Primeiramente, o gás de cozinha é formado pela mistura de gases de propano e butano e não tem cheiro, e por isso, por segurança, recebe um composto de base de enxofre de forte odor, chamado de mercaptana. E isso é para identificar se o gás está vazando ou não. O que é o propano? Propano, ou simplesmente propano, é um bicarbonato das condições ambientes de um gás incolor, inflável, não tóxico, com odor de características de gás natural.
Qual a diferença entre o gás butano e propano? A diferença entre o propano e o butano são dois gases similares utilizados para aplicações de aquecimentos como outros combustíveis. O butano queima de forma mais limpa e fornece mais energia, mas o propano é a melhor escolha para situações em que a temperatura pode cair abaixo do zero. A combustão do propano é a reação tipicamente exótica como o despertamento de um calor. Onde se encontra o propano? O gás propano é um alcano de 3 carbonos do petróleo, que pode ser ainda encontrado e misturado com gás natural de resíduos de petróleo. O propano é um combustível fóssil formado há milhões de anos a partir de restos de animais marinhos, minúsculos e plantas. Olá, meu nome é Giovana Capenaghi, eu estou no primeiro ano do ensino médio. Olá, meu nome é Giovana Zanardi E vamos apresentar o trabalho de química. A nossa molécula escolhida foi o uretano. e estamos sendo orientados pelo professor Evaristo. Esta substância é classificada como um polímero, uma molécula que consiste em uma série de unidades repetidas de monômeros menores chamados com base na sua estrutura química. Os polímeros, do grego poli, que significa muitos, e meros, ou seja, partes, são longas moléculas formadas a partir de pequenas moléculas, chamadas monômeros, ligadas entre si consecutivamente, formando cadeias que podem conter centenas ou milhares de monômeros. Mudando a estrutura dos monômeros, é possível obter polímeros com propriedades muito diversas, rígidos com tubos de PVC, maleáveis como fibras de elastano, antiaderentes como o Teflon, leves e resistentes como o Kevlar e por aí fora. Um exemplo bastante popular da aplicação da química de polímeros no esporte é da bola de futebol. As modernas bolas de futebol são constituídas por 3 camadas essenciais. A mais interior, logo sobre a câmara de ar, ela é formada por películas de poliéster e algodão. E esta camada que determina a forma como a bola salta. A segunda camada ela é constituída por painéis de poliuretano ou polietilíneo, vinil acetado. Estes painéis já não apresentam costuras cosidas, pois são soldados quimicamente entre si, contribuindo assim para uma total impermeabilidade à água. A última camada é muito importante para a qualidade final da bola, porque ela define a resistência à deslocação no ar e sobre a relva. É também a camada mais sujeita ao desgaste e, portanto, a mais exigente na qualidade dos materiais, utilizando-se normalmente no seu fábrico uma solução de poliuretano. Polímeros, polímeros e mais polímeros para chegar mais rápido, mais alto e ser mais forte. Nós escolhemos a molécula do poliéster. Poliéster é uma categoria de polímeros que contém o grupo funcional éster na sua cadeia principal. Apesar de existirem muitos poliésteres, o substantivo masculino poliéster, como material específico, refere-se ao PET. Os poliésteres incluem produtos químicos que ocorrem naturalmente, tais como cutina, presente na cutícula das plantas, e produtos químicos sintéticos obtidos por policondensação, tais como policarbonato e polibutirato. Os poliésteres naturais e alguns sintéticos são biodegradáveis, mas a maioria dos últimos não. Dependendo da sua estrutura química, o poliéster pode ser termoplástico ou termoendurecido. No entanto, a maioria dos poliésteres comuns são termoplásticos. Tecidos e malhas feitos com fios de fibras de poliéster são usados extensivamente em confecções e têxteis lar, de camisas e calças e casacos, chapéus, lençóis, cortinados e móveis estofados. Fibras, fios e cordas de poliéster são usados em reforços para pneu, tecidos para correias transportadoras, cintas de segurança e isso. Fibras de poliéster são usadas como material isolante e enchimento de almofadas, edredons e estofos. Esse trabalho foi feito por Matheus, Maria Luísa, Nicolas e Gabriel. eu sou Maria Luísa, do primeiro ano do ensino médio do Colégio Ferreira Prado, e esse é o meu trabalho. Psilocibina é um enteógeno estando
seu consumo substâncias estudadas há pouco mais de um século, ganhando popularidade como os estudos de Dr. Timothy Lear e Richard Alpert, da Universidade de Harvard. Na década de 1960, sendo culturalmente associado ao movimento hippie junto ao LSD, não foi tão popular quanto o mesmo, apesar de produzir efeitos similares. Está presente em cogumelos alucinógenos usados da medicina tradicional asteca, da Mesoamérica. Os astecas o chamavam genericamente de Teonanacaute ou carne dos deuses. A elevada frequência de provas arqueológicas na forma de estatuetas de cogumelos encontrados na Guatemala evidenciam seu uso na civilização maia e possível difusão para o México. Como identificar cogumelos venenosos? Identificar cogumelos venenosos, entretanto, não é uma tarefa fácil. Existem muitas espécies. Estima-se que cerca de 1,5 milhão, e nenhuma característica específica denuncia a presença de veneno ou substância alucinógena. Além disso, são pouquíssimas espécies que já foram classificadas pela literatura científica, não chegando a 5% do total. Para não fazer parte das estatísticas, confira alguns cuidados para não consumir cogumelos venenosos. Evite o consumo de espécies silvestres. Se esse é um alimento de seu interesse, pesquise e estude as espécies antes do consumo. Não colha cogumelos em áreas contaminadas. Sempre cozinhe os cogumelos antes do consumo. A maior parte dos cogumelos avermelhados é venenosa. Evite o consumo destes. Não confie em mitos ou sabedorias populares. Muitas vezes, essas convicções não têm nenhum embasamento científico e podem estar equivocadas. Olá pessoal, eu sou a Mariana do primeiro ano do ensino médio do Colégio Ferreira Prado. Estou sendo orientada pelo professor Evaristo nesse projeto de Química e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre um dos neurotransmissores mais famosos da atualidade, a adrenalina. A adrenalina ou epinefrina é um hormônio produzido no corpo humano e secretado pelas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins, no sistema endócrino. Ela é liberada sempre que o corpo é exposto a alguma situação de forte emoção, como se fosse um mecanismo de defesa. Ela é secretada para agir sobre determinadas partes do corpo, nervos, músculo, pernas, braços, com a intenção de prepará-lo para um esforço físico que exige reflexos de forma rápida, como correr ou pular. A adrenalina é representada pela fórmula molecular C9H13NO3. Como foi mencionado, é secretada pela glândula adrenal, conhecida como suprarrenal. Sua molécula é formada por dois enantiômetros, que são isômeros compostos pela mesma fórmula molecular, mas que se diferenciam em relação à atividade óptica. A nomenclatura usada para definir o hormônio foi inventada pelo bioquímico japonês Jokichi Takamine, primeiro cientista a realizar o isolamento e purificação desse hormônio. Ela surgiu do prefixo ad, referente às glândulas adrenais, que indica proximidade, mais o sufixo ina, que é o mesmo usado na nomenclatura de composto do grupo das aminas. No entanto, o hormônio foi descoberto nos fins do século XIX pelo médico William Horatio Bates e em 1904 o químico alemão Frederick Stolz foi o primeiro a produzir a substância artificialmente. Além de hormônio, a adrenalina também é um neurotransmissor. Dessa forma, exerce funções de grande importância para o corpo. No sistema cardiovascular, por exemplo, mantém a frequência cardíaca e a pressão arterial adequada tanto em repouso como em situações de estresse. Ajuda a liberar outros hormônios como a insulina, o glucagon, a gastrina, etc. Participa da degradação de triacilgliceróis encontradas no tecido adiposo e promove a fosforilação de proteínas no fígado envolvidas na regulação do metabolismo do glicogênio. Quando liberada em situações emergenciais, que normalmente exigem algum tipo de esforço físico, a adrenalina provoca ações involuntárias como aumento dos batimentos cardíacos ou taquicardia, palidez, excesso de sudorese, tremores involuntários, contração dos vasos sanguíneos, que é uma vasoconstrição, dilatação das pupilas, relaxamento ou contração dos músculos, aumento da pressão arterial e frequência respiratória, e além disso, em situações extremas, a adrenalina eleva o nível de açúcar no sangue. Nós utilizamos o programa ChemSketch para melhor compreensão e observação de como seria uma molécula de epinefrina. Podemos observar que ela apresenta 9 átomos de carbono, 13 de hidrogênio, 3 de oxigênio e 1 de nitrogênio. Com a ajuda do ChemSketch para melhor visualização, nós também montamos uma maquete da adrenalina, utilizando bolinhas de isopor e palitos de churrasco. Cada uma das cores das bolinhas representa um elemento diferente, sendo o preto carbono, vermelho oxigênio, azul nitrogênio e branco hidrogênio. E essa foi a apresentação do trabalho sobre a adrenalina.
Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima! Boa noite, eu sou o Thiago, do primeiro ano do ensino médio da escola Colégio Ferreira Prado. Hoje eu vim falar sobre a ureia, que é a molécula que está presente em diversos adubos pelo mundo. A ureia é comercializada em formas de grânulos ou pérolas. É um dos fertilizantes mais vendidos no mundo por terem diversas características atrativas e menos onerosas. A ureia é o fertilizante mais usado na agricultura mundial como fonte de nitrogênio e é caracterizado como fertilizante sólido granulado ou pastilhado com concentração por volta de 45% de nitrogênio.